No dia 26 de novembro de 2010, foi ao ar na Cartoon Network a animação que melhor soube usar o universo DC em prol de contar uma excelente história, muito bem recheada com personagens complexos e carismáticos. E é claro que eu tô falando de Jovens Titãs em ação. Calma, é brincadeira. Na verdade, eu tô falando de Justiça Jovem. Muitos de vocês comentaram sobre a ausência dessa animação no meu vídeo sobre Jovens Titãs, mas a real é que, apesar de parecer uma espécie de Jovens Titãs, Justiça Jovem carrega suas particularidades, tanto na animação quanto nos quadrinhos. Então eu achei justo fazer um vídeo só sobre Justiça Jovem e cá estamos. O vídeo de hoje será dividido em 3 eras: Cartoon Network, que comporta as 2 primeiras temporadas, DC Universe, a 3ª temporada apenas, e HBO Max, com a 4ª e possivelmente última temporada, infelizmente. Vamos conversar sobre a evolução da série através dessas eras e como cada uma delas representa um momento diferente da vida dos personagens. Então, se você curte esse estilo de vídeo, seja muito bem-vindo, e caso goste do que viu, peço com muito carinho que dê um like aqui embaixo para o YouTube entender que esse conteúdo é interessante, beleza? Em 2010, na Cartoon, estreavam os excelentes Hora de Aventura e Apenas um Show. E o sucesso desses 2 desenhos, completamente irreverentes, iria mudar completamente todo o direcionamento criativo da emissora nos anos seguintes. Batman, Os Bravos e Destemidos já estava na sua 2ª temporada e fazia sucesso por tratar do universo DC com muito humor também. Era um desenho que ria de si mesmo meio que o tempo todo. E nesse momento, com uma grade muito voltada à comédia, contra tudo e contra todos, chega Justiça Jovem, que apesar de bem humorada, era uma animação que se levava muito mais a sério, com conspiração política, drama e construção de universo sempre no centro da escrita. Aliás, o roteirista da série, Greg Weisman, já tinha um currículo de ouro mesmo antes de Justiça Jovem, sendo creditado por diversos excelentes desenhos e até pela criação da animação do espetacular Homem-Aranha, que é uma obra-prima, mas isso fica para outro vídeo. Então, se o Weisman já fazia escola, aqui ele se consolida principalmente por ter criado o universo DC mais coeso que eu já assisti e li até hoje. Isso porque na primeira temporada eles ainda estavam tateando possibilidades. A gente tinha sim os episódios com os seus casos semanais, mas nos fundos todos os lugares e personagens que eles apresentavam eventualmente serviriam para algo maior. E diferentemente do universo dos Jovens Titãs, que se limitava somente aos personagens do seu núcleo, Justiça Jovem usa sem medo algum absolutamente todos os elementos do universo da DC: magia, ciência, planeta, deuses e todos os conceitos imagináveis. E mais incrível ainda, usa tudo isso ao mesmo tempo sem ficar confuso ou com um roteiro todo esburacado. Para protagonizar essa história, eles escolheram um line-up semelhante aos dos quadrinhos da Justiça Jovem, mas com algumas mudanças necessárias, já que nas HQs o grupo era composto por uma outra geração dos heróis muito mais infantil do que a série. A Artemis da série é meio que uma fusão de 2 personagens dos quadrinhos: a sidekick do Arqueiro Verde chamada Flechette e a vilã Tigresa, que essa sim tem no RG o nome Artemis Croc, como a da série. E é curioso porque eles usam o alter ego dela de Tigresa mais pra frente na série, mas depois falamos sobre isso. O Aqualad Calduran meio que foi criado de forma simultânea nos quadrinhos com a série. Isso porque a sua primeira aparição foi em Um Dia Mais Claro, edição 10 de Geoff Johns, que saiu em setembro de 2010. E a animação estreou somente 2 meses depois, mas quem normalmente é acreditado como criador do personagem é o escritor da animação, Greg Weisman. E a grande sacada aqui foi ter feito o sidekick do Aquaman ser filho do seu maior inimigo, que é o Arraia Negra, proporcionando muitos momentos de intriga familiar e brincando com a percepção do público sobre a lealdade do Calduran. E isso gera uma conexão muito interessante com a própria Artemis, já que seu pai e sua irmã também eram vilões. E essas 2 liberdades criativas tomadas pelos roteiristas não foi por acaso, já que na primeira temporada existe uma subtrama sobre um possível infiltrado no time que estava vazando informações para a luz. E a forma como os roteiristas interagem com o seu entendimento de que as informações que você sabe sobre esses personagens podem ser usadas contra eles pelos personagens que ainda não sabem dentro da trama é algo genial. O Superboy sofria de algo parecido. Ele não tinha exatamente familiares, mas tinha os seus semelhantes, já que ele era a mistura do DNA do Superman e do Lex Luthor, e isso causa nele uma crise identitária que praticamente o sufoca a maior parte do tempo, porque se de um lado ele tem um ser praticamente perfeito, o maior herói de todos, que salva desde gatinhos em árvores até sistemas solares inteiros de conquistadores
valores intergalácticos. Do outro lado, ele tem a mente mais manipuladora do mundo, que usa de tudo e todos ao seu redor sempre em prol do seu próprio benefício. E o pior, ele tinha acabado de nascer, então tudo isso resultou em um personagem muito mais carrancudo e com dilemas até filosóficos, eu diria, e esse muro emocional era impossível de se quebrar. Então os criadores da série precisavam de um outro personagem que contrastasse com o Connor, um que não precisava quebrar para conseguir o que quer. E eles escolheram a Miss March, que era praticamente uma folha em branco ainda. Isso porque ela tinha sido recém-criada nos quadrinhos, estreando em Jovens Titãs edição 36 da fase do Jones em 2006. A Megan, apesar de sobrinha do Caçador de Marte, era muito mais extrovertida do que ele e queria muito se entrosar com o pessoal da Terra. Só que nem sempre os seus esforços eram vistos com bons olhos, principalmente pelo Superboy. O Wally era a alma do grupo, transbordava carisma com um senso de humor irônico e afiado, principalmente quando estava junto do Robin, que talvez essa seja a minha versão favorita do Dick de todas as animações, já que de uma forma muito sutil a série difere ele do Batman na forma como os dois reagiram ao trauma. No caso do Bruce, ele sucumbiu ao trauma e isso meio que define ele. Já no caso do Dick, se você parar pra pensar, é até pior a forma como os pais dele morreram, e diferente do Bruce, provavelmente os Graysons não eram muito abastados de grana, então a sensação dele de desamparo no momento que isso aconteceu deve ter sido ainda maior. E a série vai aos poucos nos mostrando que o Dick meio que vai jogando pra debaixo do tapete muitos desses traumas, sempre se mantendo ocupado e mostrando para os outros que ele é autossuficiente. E eu não posso deixar de citar alguns membros esporádicos, como o Ricardito, que na primeira temporada precisa fazer o papel de chatão com a sua paranoia incansável que só aumentaria no futuro após descobrir ser um clone do Roy Harper e não o original. A Zatanna, que infelizmente foi proibida pelo seu pai super protetor Zatara de participar do grupo oficialmente, o que resulta em suas escapadinhas com a equipe de vez em quando. E é muito curioso porque nos quadrinhos da Justiça Jovem, principalmente ali na fase em que o grupo foi criado no finalzinho dos anos 90, poucas coisas foram utilizadas, como por exemplo o Monte da Justiça, o Tornado Vermelho ser o tutor da equipe e a Supermoto. A equipe era composta por Tim Drake, que é o terceiro Robin, o Impulso, que é o neto do Barry Allen. Aliás, esses dois personagens se juntariam ao time da série na segunda temporada, mas já chegamos lá. O Superboy, que tinha uma personalidade completamente diferente, a Segredo, que até chega a aparecer em um episódio da série, mas não compõe o grupo, a Flechette, que já mencionei antes, e por fim, a Moça Maravilha Cassie, que também chegaria na segunda temporada da série. E um dos elementos mais legais da série, pelo menos pra mim, era a ideia de que eles eram um time stealth, ou seja, se a Liga da Justiça estava lutando contra grandes ameaças televisionadas, a equipe fazia o trabalho obscuro por baixo dos panos, e existia até uma certa abordagem militar na forma como eles planejavam as missões. Aliás, a série nem precisava, mas eles se importam em sempre colocar o horário e o local em que os personagens estão para nos situar da forma mais clara possível e evitar confusões narrativas. A primeira temporada, com seus 26 episódios, foi um sucesso tanto de audiência quanto de crítica, com alguns episódios recebendo notas altíssimas em sites agregadores de crítica, e o primeiro episódio, Dia da Independência, chegou até a ganhar um Emmy pela sua animação graças ao desenhista Phil Bourassa e o animador Brandon Viet. E aqui eu gostaria de destacar um episódio que me marcou muito, que é o episódio 16, chamado Infalível, em que a equipe passa por uma simulação mental arquitetada pelo Caçador de Marte, onde a Terra sofre uma invasão alienígena e tudo é pra dar errado. A ideia era ver como os membros reagiriam em uma situação tão extrema, mas o problema foi que os poderes da Miss March fogem do controle e todos esquecem que aquilo era uma simulação. E quando eu vi esse episódio na TV, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, até porque naquela época a informação não viajava tão rápido, e como eu acompanhava pela TV, um episódio por dia, eu cheguei até a achar que esse episódio era realmente o final da série. A segunda temporada não demorou muito. No dia 28 de abril de 2012, estreou a segunda temporada batizada de Invasão, algo que viraria padrão na série. A partir daqui, cada temporada seria tratado como um longo filme com várias subtramas, mas todas alinhadas a um tema central de cada temporada. A ideia aqui era dobrar a aposta, com um salto temporal de 5 anos. Quando começa, você fica meio deslocado, mas isso é usado de uma forma proposital pelos roteiristas. O Dick já é o Asa Noturna, a Megan não namora mais com o Connor, e sim com o chatíssimo Lagan, e a equipe tá com diversos membros novos já em sintonia, o que mostrava que eles já atuavam juntos há um certo tempo. Essa falta de informação sobre o que aconteceu nesses 5 anos é crucial para te manter engajado, não só nas conspirações da luz, mas também na vida pessoal dos personagens que a gente já conhecia. O universo começou a expandir muito nessa temporada,
temporada, com a conspiração alienígena da expansão dando um forte destaque pro Besouro Azul, que seria central na temporada. Inclusive, os novos integrantes eram usados para mostrar o quanto os que restaram da equipe original amadureceram. É muito visível que todos eles já não eram mais os mesmos de 5 anos atrás. O Wally nem herói era mais, e queria que a Artemis também abandonasse a vida de heroína para ter uma vida simples e comum ao lado dele. Mas em vez disso, ela não só continua como heroína, mas também vira uma infiltrada da luz sob o alter ego da Tigresa. Mas ela não era a única infiltrada. A segunda temporada começa como se o Aqualad tivesse sucumbido ao lado sombrio, mas depois descobrimos que tudo isso era um plano ultra secreto da equipe, e a forma como o roteiro articula toda essa conspiração é muito massa de acompanhar. No fatídico 20º episódio, todos que acompanhavam a série ficaram com muitas perguntas e nenhuma resposta. Isso porque, além do Wally ter desaparecido, o episódio contava com uma cena final que trazia uma promessa imensa, onde mostrava o Vandal Savage firmando um acordo com ninguém menos do que Darkseid. E logo após a segunda temporada acabar em 2013, a série foi cancelada. Sim, abrupto desse jeito. E o motivo do cancelamento é tão tosco quanto você deve imaginar. Porque apesar do sucesso de audiência, a animação era financiada pela Mattel, que não tava nem aí pra história. Eles queriam vender boneco, e como a série acabou caindo nas graças de um público um pouco mais adolescente, que era o meu caso, a empresa acabou não vendendo tantos bonecos quanto eles gostariam, e decidiram parar de financiar a série. Então, mais uma animação cancelada graças a Mattel. Se você assistiu meu vídeo sobre Jovens Titãs, você sabe do que eu tô falando. E se você ainda não assistiu, corre lá ver depois que terminar esse vídeo daqui, beleza? E assim chegamos ao fim da era Cartoon Network. Os anos foram se passando e muitos não superaram a ideia da série acabar daquele jeito, e inclusive eu. Os fãs começaram a criar campanhas massivas para que a Cartoon renovasse a série, criando páginas em todas as redes sociais usando a hashtag #SaveYoungJustice. Existiam até blogs que escreviam modelos de carta pra galera enviar fisicamente para a caixa postal da Cartoon Network. Olha só que doideira. Todo esse esforço não foi em vão, mas o que fez a DC realmente abrir os olhos para a relevância da série foi quando ela entrou para o catálogo da Netflix. A animação ficou muito em alta no serviço de streaming, muito porque a galera que fazia campanha para renovação ficava dando play infinito, mas também ocorreu de uma forma meio orgânica, porque muitos, assim como eu, nunca tinha conseguido assistir todos os episódios de forma linear, principalmente da segunda temporada, e essa era a única forma legal e barata de se consumir. Foi então que chegamos em 2018, onde a Netflix e a Prime ainda meio que reinavam nos serviços de streaming, e foi aí que a DC chega com seu próprio serviço de streaming chamado DC Universe. E a ideia aqui era até que ambiciosa. O assinante, além de ter acesso aos filmes e animações da marca, também poderia usufruir de um catálogo imenso de quadrinhos, bem nos moldes do que a Amazon ofertava com os e-books para Kindle. Só que tudo isso ainda não era exatamente suficiente. O serviço precisava de produções exclusivas para incentivar o público a assinar. E aqui os produtores viram uma brecha para financiar produções extremamente nichadas que chegariam com a plataforma, como a série live action dos Titãs, Monstro do Pântano, a animação de comédia da Arlequina e finalmente a terceira temporada de Justiça Jovem. Dessa vez com o subtítulo Renegados, e um clima muito diferente do que os fãs estavam acostumados. Como agora a produção era muito mais nichada e o público que acompanhava a série quando moleque já era agora possivelmente um jovem adulto amargurado, os criadores viram uma oportunidade de adultar a série em todos os sentidos possíveis. A violência ficou explícita e às vezes até meio chocante. A trama girava em torno de tráfico de jovens meta-humanos, e onde há brechas, o roteiro explora até a sexualidade de alguns personagens de uma forma que eu considero bastante ousada. Só que aqui nessa temporada, o que antes era o maior trunfo de Justiça Jovem acaba se tornando seu primeiro tropeço. A expansão de mundo é colocada à frente de seus personagens mais queridos, e infelizmente isso resultou na temporada mais fraca da série, pelo menos na minha opinião. Apesar de ainda ter o nível de qualidade que se espera e render momentos muito bons, eu sinto que a série nesse ponto inflou com muitos personagens novos, e alguns deles pouco interessantes, ainda mais se você compara com as duas primeiras temporadas. Toda a trama geopolítica em Markovia perde muito a força quando o personagem que canaliza esse lado da série é o Geoforça, que é simplesmente insuportável.
o romance radioativo entre o Raio Negro e aquela cientista premium chatíssima que toma muito tempo de tela, que poderia ter sido concedido a outros personagens. A Violet e o Forrageador são duas boas adições, mas ainda assim se veem desnecessárias quando você mal desenvolveu alguns personagens da equipe da segunda temporada. E não me leve a mal, existem diversos conceitos aqui muito bons, principalmente tudo relacionado ao Quarto Mundo e os Novos Deuses. Eu gosto demais do desenvolvimento do Mutano, inclusive ele protagoniza o melhor episódio da temporada, que é o episódio 12, chamado Macacos do Pesadelo, que é cheio de metalinguagem escrita de uma forma irônica e humorada para contrastar com a melancolia do personagem. Mas no saldo geral da temporada ficou um gosto meio agridoce, principalmente pelo fato de que todos estavam querendo ver mais do que viram na primeira e na segunda temporada, e receberam muito pouco disso. Inclusive aqui, a música tema da série sequer é tocada, mas calma que as nossas preces foram ouvidas. Com o boom dos serviços de streaming, quando a HBO Max surgiu, meio que as produções da DC Universe foram absorvidas por ela. E por lá ficou as temporadas de Justiça Jovem, até a quarta temporada se juntar a elas, em outubro de 2021. Dessa vez pelo selo de exclusividade da HBO Max. Intitulada Fantasmas, essa é a temporada mais madura de todas, em todos os sentidos. Parece que os roteiristas ouviram todas as reclamações sobre a terceira, e aqui decidiram deixar tudo muito mais focado. A gente tem mini arcos centrados nos personagens que formavam a equipe lá na primeira temporada, e todos esses mini arcos se conversam para construir um grande finale. Começa um pouco vagaroso, mas logo você percebe que a série tá tentando fazer as pazes com você, principalmente quando finalmente toca a música tema com uma nova abertura lindaça. Todos os arcos são muito bons, acho que principalmente o da Artemis, que é uma das minhas personagens favoritas da série. A forma como trabalham o luto, a possibilidade de perder alguém de novo, é de uma sutileza rara. Parece que a série volta a entender que pra gente se importar com o macro, primeiro a gente precisa se importar com o micro, e isso dá um fôlego enorme pra trama. Como essa temporada foi produzida em um momento de transição, em que a Warner e a Discovery meio que se fundiram, o Greg Weisman, muito esperto e com medo de que a série fosse cancelada por corte de gastos, trouxe um final de temporada que funciona muito como um final de série, com direito ao casamento do Superboy com a Miss March, e faz total sentido a série acabar dessa forma. Mas mesmo com essa conclusão, os roteiristas deixaram alguns ganchos caso a série seja renovada. A cena pós-crédito mostrava que a Supergirl e a Mary Marvel fazem parte das fúrias de Darkseid. Algo um pouco avulso, mas confesso que eu gostaria de ver uma quinta temporada. Mesmo com esse final muito satisfatório, dá pra ver que se pode extrair um pouco mais desse universo. E o grande problema é que a série se encontra no limbo de novo. Ela não foi oficialmente cancelada, mas também não foi renovada. Mesmo com tantas mudanças na Warner e na DC, que agora vale ressaltar, tem um estúdio só dela, mas aparentemente eles preferem destinar o dinheiro para animações mal escritas. E até o Wiseman falou em 2025 no Twitter que não falaram nada com ele, e mesmo se tivesse com o roteiro pronto, iria levar alguns anos até que a animação ficasse pronta. Então eu acho que é seguro dizer que até 2030 nada de Justiça Jovem. Mas caso você tenha assistido tudo e ainda queira um pouco mais desse universo, existem os quadrinhos escritos pelo próprio Greg Weisman e que são 100% canônicos na série. Inclusive existe um mini arco após a última temporada mostrando algumas side quests da equipe. Mas enfim, esse foi o vídeo sobre Justiça Jovem que muitos de vocês pediram, então eu espero que tenham gostado. Provavelmente eu deixei passar muita coisa, mas eu quis focar muito mais na trajetória da série e sua relação com o público, porque se fosse um vídeo detalhando os personagens ia ser um vídeo de 30 horas, talvez até mais. Caso tenha gostado do vídeo, por favor se inscreva aqui embaixo para receber todos os vídeos que eu posto. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!